Eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5, 5 reflexões semanais, postadas diariamente de segunda a sexta-feira, sempre às 5:05 da tarde, para que você possa ter uma palavra de reflexão, para meditar, para praticar e para transformar a sua vida. E o nosso tema de hoje, Jesus o Rei. Bom, é isso aí, nós estamos aqui chegando ao final dessa semana, fazendo a meditação a partir do Evangelho de Mateus. Se você não teve oportunidade de ouvir o áudio ou assistir o vídeo, quero te recomendar que você faça isso, porque durante essa semana a gente está construindo, uma reflexão para mostrar quem Mateus é, do Evangelho de Mateus, e qual o objetivo dele, e a apresentação de Mateus apontando Jesus como o Messias e rei legítimo de Israel e, por consequência, o rei eterno que ocuparia o trono de Davi para sempre. E hoje a gente vai seguir falando sobre isso, E eu quero lembrar de uma passagem emblemática, Domingo de Ramos, aquele momento em que Jesus adentra a história de Jerusalém, quando entra sentado, num jumentinho, e o povo gritava: Hosana ao que vem em nome do Senhor, bem-vindo o rei. E eles declaravam e reconheciam Jesus. As multidões se alegravam com o testemunho de quem Jesus é. E aqui está esse relato, em Mateus, no capítulo 21, no verso 8, diz assim: uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores, espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e o que o seguia gritava: Hosana, bendito o que vem em nome de Davi, em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? E a multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Aqui está o momento que Jesus, de fato, entra em conflito com todos, do sistema de governo de Israel e do império que ali estava. Quando Jesus, então, é recebido como o profeta, o Messias e, por consequência, o rei que havia sido aguardado, a multidão que o aclamava aguardava que Jesus viria e destronaria, o rei empossado por Roma, e destruiria o Império Romano e estabeleceria uma vez mais a dignidade de Israel nos dias em que ele vivia. Mas na verdade Jesus vem mostrar para nós, que ele é rei sim, que ele é o Senhor dos senhores, que ele é aquele que havia sido previsto, ele é aquele que dominaria para sempre o trono de Israel, e não apenas de Israel, mas de todas as nações. Ele seria o rei dos reis, Senhor dos senhores, mas ele não estava ocupando-se das coisas desse mundo. O reino dele era superior, maior, mais pleno do que aquilo que os homens desejavam de um rei temporal e de um rei humano, O povo saudou, o povo disse, mas o povo é volúvel. Esse mesmo povo que naquele domingo cantava é aquele mesmo povo que na sexta-feira disse: dá-nos Barrabás, porque havia uma frustração. E aqui um segredo para mim e para você. Quando a gente está ouvindo das Escrituras Sagradas que Jesus é rei, esse rei é diferente dos reis que nós temos na terra. E muitas vezes nós queremos um rei que dê a nós o conforto que os impérios e os reinos são capazes de produzir na nossa vida diária. Mas Jesus vem falar a respeito de um reino que não tem fronteira, um reino que não é de comida ou bebida, e um rei que não tem onde reclinar a sua cabeça. É certo, é seguro que a vida que Jesus tem para nós é abundante, é plena, é para ser vivida e ser experimentada em todos os aspectos, mas não é para aqueles que querem ter uma referência tão somente das coisas desse mundo. Aliás, o apóstolo Paulo diz que se nós, os seguidores de Cristo, tivéssemos expectativa apenas nas coisas desse mundo, nós seríamos os mais infelizes dos homens. Foi por isso que os nossos heróis, que não morreram de overdose, mas os nossos heróis morreram em praça pública, queimados com piche quente, viraram tochas humanas
viraram espetáculo do mundo, foram comidos por feras, porque simplesmente reconheciam que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ali estava, né, um rei que estava trazendo uma nova história, um rei que estava trazendo uma nova vida a ser vivida por aqueles que o seguem. Quando lá em Atos, Lucas registra, diz assim, que os discípulos estavam reunidos e eles perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: nada lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu para sua própria autoridade. Ou seja, tá vendo que mesmo entre os discípulos eles estavam imaginando que Jesus seria com um rei como Davi ou como Salomão. Mas Jesus estava dizendo: bom, eu venho ampliar esse entendimento, eu venho falar de algo que é muito superior. Eu quero te dizer que o reinado de Jesus sobre nós transcende, supera em graça, virtude, bondade, alegria, esperança, em eternidade, tudo aquilo que os reis desse mundo podem conferir a nós. Se você hoje quer de fato viver um reino que não pode ser abalado, se você quer estar num estado de espírito que mesmo em face à morte não abala a sua vida, que mesmo que diante das dores desse mundo você saia vitorioso, eu quero te apresentar Jesus, o Rei, o Senhor dos Senhores, aquele que veio para mudar a minha vida e a sua vida. E a mensagem é chegada a vós o reino de Deus. Que Deus te abençoe, que essa reflexão possa cooperar na sua vida, compartilhe com alguém, conte para aquelas pessoas que você ama o nosso canal e nós estaremos juntos na próxima semana também, às 5h05 da tarde. Deus abençoe.